Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Revolução Jesus chega a mais porque o assunto de hoje é sério e pertinente. Vamos falar sobre depressão, essa realidade que tem assolado a vida de tantos, inclusive dos jovens. Quais as causas, como isso surge, o que fazer diante desse quadro? Fica com a gente que o programa está só começando e a gente quer aprofundar nessa reflexão. O ser humano ele passa por 5 relações, né? 5 relações. A primeira relação é o jovem encontrar-se com ele mesmo, né? Saber se descobrir quem sou eu. Quando ele pergunta quem sou eu, ele vai se deparar com as alegrias e as tristezas da sua história de vida, que nem sempre a gente aceita a nossa história, da nossa descendência, os conflitos que nós temos familiares e tudo mais. Então, quando ele se descobre que ele é um ser amado por Deus, uma criatura amada por Deus, que ele tem uma família e que os desafios dessa família que ele está vivendo é algo natural em todas as outras famílias, né? E ele precisa buscar o ponto de equilíbrio. Mas nesse ponto aqui, o primeiro, nós precisamos ajudar o jovem a descobrir o valor que ele tem, né? Que nós chamamos de autoestima, né? De autoestima. Se o jovem tem autoestima, ele tem uma facilidade muito grande de se desenvolver. Então esse é o primeiro ponto para o sentido da vida, né? Eu comigo mesmo, quem sou eu, de onde vim, para onde vou? Essas perguntas elas são muito pertinentes a essa geração. E por que os jovens são prejudicados? Muitas vezes ele não para fazer essa pergunta, porque a vida é muito acelerada, né? É um monte de fazer coisas que as pessoas não param para encontrar-se com ela mesma, né? E aí quando ela para encontrar, se ela não fazer esse processo, ela quer as respostas rápidas, né? Porque o mundo que nós vivemos é um mundo rápido. Então o jovem sofre essas consequências, mas ele precisa parar todos os dias, se deparar de frente do espelho quando vai pentear o cabelo, se arrumar e tudo mais, mas dizer assim, eu me amo, né? Essa autoestima é muito importante. O segundo ponto é a relação dele com Deus, né? Quando ele pergunta para ele de onde vim, para onde vou, ele vai entender Deus. Deus o criou a sua imagem e semelhança com muito amor, né? Então Deus o ama. E aí essa relação com Deus vai levar ele também a desenvolver a espiritualidade dele, né? A leitura da palavra de Deus, a vida de oração, o alimento da Eucaristia, né? Todo esse contexto que alimenta a fé, a espiritualidade. Então, o segundo aspecto é a relação dele com Deus. O terceiro aspecto é a relação dele com o outro, né? Como ele vê Deus no outro. Mas se ele se ama e se respeita, e se ele ama Deus, ele vai amar Deus que está presente no outro, né? Então, a relação com o outro não é uma relação de consumo do outro, né? Não é uma relação simplesmente porque eu tenho que suportar o outro ser humano, mas é porque no outro ser humano, com as suas fragilidades, com as suas grandezas, eu encontro Deus nele, né? Deus o criou também sua imagem e semelhança. E isso me ajuda a eu respeitar o outro e ter uma relação mais profunda com o outro. Ajuda a ter uma relação com o outro sem usurpar do direito do outro, sem escravizar o outro, sem querer enquadrar o outro naquilo dos meus conceitos ou preconceitos, né? Eu entendo a mim mesmo, Deus entende o outro, porque o outro é a imagem e semelhança de Deus. Ora, se eu me entendo, se eu amo Deus, tenho uma relação profunda com Deus e eu respeito e amo o outro, eu vou ter facilidade de viver em comunidade, né? De trabalhar junto numa empresa, de trabalhar junto na igreja, de trabalhar junto no relacionamento com a família, porque é uma pequena comunidade, é uma grande comunidade, porque as comunidades são compostas de pessoas e pessoas diferentes, né? Quando o jovem descobre que é possível sim viver em relação com o outro, ele cresce muito. E aí essa comunidade ela está imersa numa grande sociedade, né? Uma sociedade que são composta de várias comunidades. E aí, então, ele vai relacionar-se com essa sociedade, sendo ele protagonista, contribuindo para o desenvolvimento dessa sociedade, né? Porque ele o ama também, as pessoas compõem essa grande sociedade, e ele quer um mundo melhor para todos. Quando o jovem passa por essas etapas, ele faz esse caminho perfeito, né? Ou pelo menos tenta fazer, ele vai ter um projeto de vida mais bem organizado, né? Ele vai ter dificuldades e crises como todos nós temos, e de modo especial na juventude, mas ele tem mais facilidade de enfrentamento. E é isso muito que o Papa Francisco tem falado, né, do protagonismo juvenil, mas para ser protagonista na história, primeiro ele tem que ser protagonista do seu projeto de vida, da sua vida, né? Ele tem que ser protagonista porque Deus confia a missão nele. Ele tem que ser protagonista porque as pessoas esperam nele, confiam nele. Ele tem que ser protagonista porque a comunidade o ajuda a ele a crescer e ele precisa confiar na comunidade. E ele é protagonista na sociedade porque a sociedade também contribui com a formação dele. Quando a gente consegue ajudar os jovens a passar por esses 5 eixos, fazer esse caminho continuamente, né, que ele é circular,
aí a gente tem uma juventude sadia, espiritualmente, sadia humanamente, corpo e tudo mais, que quer realmente se desenvolver. Então são esses passos que ajudam o jovem a não querer tirar a vida, ajuda o jovem a não cometer homicídios e assim sucessivamente, ajuda ele a preocupar-se com o desenvolvimento de modo geral, né? Se liga só nesses dados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a segunda causa de morte é a depressão, na faixa etária de jovens entre 15 e 29 anos. E nessa faixa etária, 15% destes apresentam algum tipo de transtorno, como ansiedade e depressão. Dados importantes de serem verificados que nos provocam a buscar respostas. E é isso que a gente vai fazer agora, e a gente conta, claro, com a ajuda de alguém que veio conosco aqui partilhar um pouquinho e aprofundar nessa temática. Dr. Flávio, bem-vindo à Revolução Jesus e obrigado por atender o nosso convite. O prazer é nosso, toda forma de contribuição que se possa transmitir é um prazer. Que ótimo! Como a gente viu aí nos dados, né, doutor, é importante a gente encarar esse assunto de frente e buscar algumas respostas e compreensão, até mesmo para ajudar aquelas pessoas que estão, portanto, nesse quadro ou que estão próximos de pessoas que estão vivenciando, né, essa realidade. Nós vimos aí pelos dados que os índices, né, têm aumentado de maneira especial também no público jovem. Quais seriam as causas hoje que têm levado ao aumento do índice da depressão, né? E quem sabe também na intensidade e na gravidade do quadro, a gente pode constatar isso? Existe uma frase, né, que eu gosto muito e que retrata um pouco dessa temática que a gente está trazendo aqui para hoje, que é a seguinte: o que é que muda em nós quando muda o mundo? Né? O que isso significa? Na verdade, a depressão ela é milenar, né? Como todas as doenças, ela sempre existiu. Então existem alguns pontos de ponderação que nós precisamos trazer aqui à discussão para correção, né? E o entendimento mais purificado desse tipo de dado. Então, à medida que a ciência avança, a catalogação, a coleta de dados também tem se aperfeiçoado. Então, embora sempre tenha havido depressão, hoje se dá muita visibilidade a ela quase em tempo real, né? E, inegavelmente, o mundo vem apresentando modificações a um passo aceleradíssimo e isso traz consequências para o bem e consequências para o mal, né? E essas duas esferas, em muitos aspectos, não se distinguem, elas parecem se fundir, né? E na cabeça do jovem, particularmente, que é um ser ainda frágil pela sua inexperiência, se torna mais crítica. Por isso, o jovem não se espera, né, que sofra grandes alterações nas suas taxas de mortalidade por doenças, por exemplo, né? Agora, por fatores externos, sim. E toda a dinâmica que envolve desse novo mundo modificado estão muito interligadas com essas informações, essas estatísticas. Certo. Hoje, claro, né, a gente sabe, ouve muito falar sobre isso, que são diversas as causas que podem levar a um quadro depressivo. A gente conseguiria salientar algumas daquelas que são mais comuns de acontecer? Os transtornos do humor são o que se chama, né, na ciência, de fenômeno polivetorial, quer dizer, não se devem a uma única causa. Então, falando de maneira simplificada, se tem os chamados aspectos genéticos, né, de alta prevalência, principalmente em parentes de primeiro grau, para alguns outros transtornos de humor um pouco menos ligados apenas ao primeiro, mas também ao segundo grau. Os chamados fatores biológicos, ou seja, mesmo que eu não tenha um eventual fator de predisposição individual para desenvolver uma doença, qualquer pessoa pode desenvolver qualquer doença, né? E o terceiro e mais marcante fator, que parece ser aquele decisivo, né, para esses índices mais novos, mais destacados de depressão, de ansiedade, de fenômenos psicopatológicos, é a maneira como o mundo se relaciona com as pessoas e que leva as pessoas a se relacionarem umas com as outras. Tristeza ou depressão
Estou aqui com alguns jovens que viveram e conviveram com essa praga do século XXI, que vai nos ajudar a saber mais sobre esse assunto. Necessariamente você está triste não é porque você está com depressão. Eu acho que a tristeza é normal de todo mundo, né? Eu acho que vocês concordam comigo. E a gente precisa discernir, ver qual é a parte da tristeza que ultrapassa. É muito linear, assim, né, Renatinha? Sim, você precisa ter consciência de que a tristeza ela é por um determinado período. Quando aquilo se estende muito tempo, ou crises muito longas de choro, né, algo que angustia muito e demora bastante tempo, é preciso investigar. Né? Não quer dizer também que já é ou não. São vários fatos em que você precisa ir investigando e se atentando a você mesmo, né? Para quem está à sua volta, é uma situação muito complicada, porque as pessoas confundem com frescura, com drama, com não reza direito, será que tem alguma coisa errada? Você está precisando trabalhar, então não é bem isso, né? E eu percebo das pessoas que eu acompanhei, uma delas que foi tão próxima a mim, eu fiquei com medo de eu ter. E aí eu procurei ajuda para saber se eu tô também ou não, porque ver a pessoa daquele jeito, presenciar, acompanhar o processo daquela pessoa me fez eu me rever. E aí eu procurei um psicólogo e procurei, claro, né, eu não estava num processo depressivo, mas como que é importante quem está à volta também entender o processo e também procurar ajuda, porque não afeta só a pessoa, afeta quem está à volta. Quando ele estava falando da frescura, eu também pensava que era uma frescura, até se deparar com a bendita, né? Então é um processo que foi bem difícil para mim aceitar, porque eu falei assim, como? Para mim deprimido é uma pessoa, quem tá com depressão é uma pessoa que, sei lá, fica assim, sei lá, não quer sair de lugar nenhum. E eu sou totalmente diferente, né? Então é um processo que você precisa conhecer. Não tem como você ficar falando da depressão sem você conhecer. Porque você acaba, em vez de ajudar, você piora a pessoa que está na situação. Você não ajuda nada. Mas falando do jovem em si, nós poderíamos salientar algum ponto específico por que tem aumentado o índice nesse público, sendo que o jovem é aquele que deveria estar aí com toda a disposição, com todo o vigor, como já disse, entusiasmo para viver sua vida e construir o seu projeto de vida e tudo mais. Existem fatores no âmbito social, externos, que hoje estão colaborando para isso? É curioso, porque eu não vejo isso como um contrassenso. Eu acho que a explicação, né, à sua pergunta é exatamente o inverso. Por ser o jovem um indivíduo tão desbravador, tão sonhador. O jovem, na verdade, é um arquiteto de sonhos, né? O jovem é um projetista, o jovem é um sonhador, é um idealista. Só que o mundo hoje, e quando a gente fala do mundo, né, assim, quem é esse cara, o mundo, né? O mundo é composto por pessoas e por fenômenos que se ligam às pessoas e aos seus comportamentos. Então, o principal fator, tanto em jovens quanto em outras faixas etárias, né, de determinação para essas taxas tão crescentes de transtornos de humor e que fogem às características biológicas de personalidades, ou seja, aquelas características que são mais inatas do indivíduo, eu chamaria, numa palavra que resume todas as outras, o sentimento de desvalorização. Então, cada vez mais eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que estudar mais, eu tenho que me preparar mais, eu tenho que atender a critérios mais estabelecidos e estereotipados de beleza, de conduta, de conexão, e que nem sempre eu consigo fazer isso, por uma série de razões. E pior, ainda que eu consiga, eu não sei a que isso vai me levar, o que gera uma espécie de um instinto de medo coletivo pelo fracasso, tanto pela consequência direta do fracasso, isto é, eu me empenhei muito para, por exemplo, galgar um cargo muito almejado num emprego público, né? E eu não consegui. Isso gera uma frustração em qualquer pessoa, né? Só que existe hoje quase que uma percepção coletiva de que aquele indivíduo falhou. Então, se você, por exemplo, fez saber a outras pessoas que estava muito empenhado
naquela sua iniciativa de ser médico, de ser advogado, de ser juiz, de ser jogador de futebol, e aquilo fracassou, você tem que elaborar o seu próprio fracasso, você tem que digerir o seu próprio fracasso, o seu não êxito, mas de uma certa forma tem que prestar contas disso também ao mundo. Um mundo que, inegavelmente, não é benevolente. As pessoas, de fato, né, não posso falar de todas as pessoas, mas a gente fala de tendências, o mundo é, de certa forma, cruel com quem fracassa, né? Tanto na gozação quanto na cobrança. Então, por quê? O que terá acontecido? Você estudou tanto, você se preparou tanto, você é de uma família tão influente. Nada disso me garante que eu vá chegar onde eu quero chegar. Mas isso desde sempre. Mas hoje em dia existe uma sobrevalorização ou é dada uma publicidade tão grande ao fracasso que parece que as conquistas benéficas se destacam menos do que os fracassos. Como foi quando você ouviu, né, que foi diagnosticado que você estava com depressão? Nossa, foi muito, muito difícil, né? Eu também tinha... a gente vem numa cultura nesse estilo de tabu. Então, eu também tinha muitos tabus, muitos preconceitos. Para mim, quem tomava remédio para isso era doido mesmo. Então, foi bem difícil. Mas fui acompanhada no psicólogo, que me mandou para o psiquiatra. Mas você também já vai percebendo, né? As pessoas à sua volta também vão percebendo, mas você não quer acreditar. Então, você vai meio que... a primeira coisa que você vai fazendo é negar. Você vai negando, não é isso, é outra coisa, não é isso. Mas quando, né, é diagnosticado, a pessoa, né, ali estudou para isso e tá falando para você, aí você vira essa chave. Você precisa agora aceitar, senão você não vai conseguir prosseguir e progredir no tratamento. A pessoa também tem que querer, né? É um processo que é aos poucos, né? Como a Renatinha falou. Quando eu descobri que eu estava com depressão, quer dizer, eu fiquei pesquisando 1000 coisas na internet. Meu Deus, eu tô estranha. E eu não queria aceitar. Tipo assim, gente, o que eu estou tendo? Porque assim, os meninos... Você lembra de alguns sinais? O que você foi sentindo? Pensamento? Lembro. Eu trabalhava lá na TV de São Paulo e aí os meninos me corrigiam, falavam qualquer coisa, eu começava a chorar e ia pra capela. Aí eles, você tá muito fragilizada, tá estranha. Aí um dos sintomas também que eu tive foi querer ficar isolada. Então eu não queria ficar escutando muito barulho, eu queria ficar isolada, eu ficava pensando assim, eu quero voltar pra minha casa. Não, mas eu não quero pra casa dos meus pais. Eu quero pra longe, eu quero, tipo, uns sintomas assim. Só que como eu, né, sendo missionária, eu falava assim, eu acho que eu não sei pra onde eu quero ir. Eu não dava o nome que eu queria morrer. Então esse foi todo um processo mais doloroso ainda, porque eu não aceitava. Imagina, uma missionária, deu a vida e ainda agora quer dizer que quer morrer. Quer, né? Se matar, eu não digo isso, mas por causa, né, da minha religião. E eu sei muito bem o valor da vida. Mas se não fosse isso, provavelmente eu ia querer também tirar a vida. E eu comecei a dar nome para tudo que eu estava vivendo. Gente, quando eu olhei a folha, eu falei, gente, é daqui pra clínica psiquiátrica. Eu falei assim, eu vou ser internada. E eu fui vendo tudo, eu não comia mais. Eu ia, tipo assim, eu comia 5 horas da tarde... No outro dia era 1h da tarde e eu, tipo assim, não tava com fome. Perdeu Por quê? total Porque apetite. automaticamente a minha cabeça, tipo assim, ela não quer viver. Então, automaticamente, a sua cabeça vai fazendo com que você vai perdendo as forças e você não come. Eu nem via, nem percebia. Aí fui na psiquiatra e quando eu recebi, por mais que eu tinha feito várias pesquisas no Dr. Google, que mata a gente às vezes, né? Sim. Aí foi bem difícil. Porque aí eu escutei a palavra, você está com depressão. Aí eu cheguei no meu setor de trabalho, chamei as meninas que eram responsáveis por mim e falei assim, eu só vou falar uma vez, porque hoje eu falo o nome, né? Antes eu nem falava, eu falava assim, eu tô com depressão, tá, mas eu tô bem. E comecei a chorar. E falei, não vou mais falar sobre esse assunto. E aí eu não falava mais sobre esse assunto, aí entra todo o tratamento, né? Ou aceitação. Se você não aceita o remédio, gente, é engraçado, né? Mas não funciona o negócio, não funciona. Eu fiz todos os exames que precisava fazer e com isso eu vou combinando os remédios, psicólogo, psiquiatra, atividades físicas. Eu vou eliminando para que eu possa me ajudar a voltar a querer ter vida. É um processo, né, que cada um tá no começo, né? Tem uns que tá ali no comecinho, tem uns que já estão lá mais avançado nesse tratamento, mas é possível você encontrar felicidade na depressão. É até meio doido, né? Isso mas mesmo. E a gente vai pro intervalo rapidinho. Esse é um assunto vasto, então a gente tem muita coisa ainda para falar. Enquanto isso, você vai no Instagram, @Revolução Jesus, deixa lá seu comentário, o que você está achando do programa.
Se liga na dica porque ela é muito boa e quer ir de encontro a essa realidade da qual nós estamos abordando aqui. Já percebeu que muita gente perde o sentido da vida e precisa reconquistar? Por isso, a dica é desse livro Reconquistando o Sentido da Vida, do padre Lúcio Tardivo. Diante de tantos desafios, dilemas, tribulações que nós passamos, muita gente acaba perdendo a motivação, o sentido de viver. E é importante redescobrir para continuar a jornada. Inclusive, aqui traz um capítulo falando sobre o próprio suicídio, um ponto trágico onde muita gente acaba chegando por não encontrar o sentido na sua vida. Então, 1231862600 ou loja.cançãonova.com para você adquirir esse livro ou, quem sabe, presentear alguém do qual hoje você percebe que está precisando dessa ajuda. Beleza? Segue a dica e não sai aí porque o programa ainda não acabou. Muita gente acha que depressão é falta de Deus. Isso, na verdade, é uma grande mentira, um grande perigo também falar isso. Muitos santos, não sei se vocês sabem, já tiveram depressão. Na época deles, isso não era considerado uma doença. E hoje, né, analisando os comportamentos, a vida que eles tiveram, a gente percebe que eles tiveram, sim, quadros depressivos. Por exemplo, Santo Agostinho, ele vivia períodos de grande oscilação de humor. Às vezes ele tinha uma raiva muito intensa, às vezes ele tinha uma tristeza profunda. E tinha, assim, dias que ele simplesmente não conseguia viver, né? Ele vivia realmente enclausurado na cama, sem conseguir sair de casa. Santa Edith Stein, né? Mais conhecida como Santa Teresa Benedita da Cruz, Santo Cura d'Ars, Santo Inácio de Loyola também tiveram seus períodos de depressão. Alguns, né? Santo Inácio de Loyola considerou o suicídio. Santa Edith Stein, ela pensou também, teve ideação suicida, né? Quando a gente tem aquela vontade de morrer, mas ainda não executa o plano. E Santo Cura d'Ars também teve momentos gigantescos de depressão. Entre outros santos, esses são os mais conhecidos que tiveram este problema. E como que os santos superaram isso, né? Eu acho que hoje que a gente tem acesso a médicos, a psiquiatras, a gente tem acesso a psicólogos, a terapeutas ocupacionais, é importante sim procurar ajuda, é importante ir atrás de ajuda para ter ajuda de psicoterapia e também ajuda farmacológica, né? No caso, a depressão pode ser muitas vezes um desequilíbrio hormonal, a falta de algum componente, uma vitamina no organismo, e com esse acompanhamento a gente consegue resolver isso, né? E às vezes também algum evento do ambiente, uma situação de estresse, um problema familiar, enfim, acaba desencadeando o quadro. Então, por isso que é importante ter a psicoterapia para ajudar a lidar com essas situações. E os santos, eles não tinham todo esse aparato, né? Então, eles acabavam tendo, claro, os conselhos do diretor espiritual e também eles tentavam seguir conselhos. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, quando ela viu uma irmãzinha depressiva, né, que ela via que estava num estado de profunda tristeza, ela aconselhava, claro, além da vida espiritual mais intensa, rezar um pouco mais, tentar ter um pouco mais de momento com Deus, falando mesmo com Deus o que você está passando, o que você está sentindo. Ela também aconselhava ter momentos de diversão, momentos de alegria, né? Enfim, eu acho que como nós somos seres não somente físicos e também com uma dimensão psicoemocional, a gente também tem uma dimensão espiritual. Então é importante cuidar dessas três dimensões nossas, a física, a psicoemocional e a espiritual. A espiritual, claro, né, com oração, se possível com direção espiritual, e a física e a psicoemocional com esse acompanhamento médico. Doutor Flávio, acredito que uma coisa bem importante também da gente trazer aqui é saber diferenciar a intensidade, porque momentos de bad, de tristeza, todos nós passamos, né? Faz parte do cotidiano aí das nossas vidas. Mas como que eu diferencio o momento de bad, de tristeza, e consigo perceber que a coisa está se intensificando e podendo tendencionar a um quadro depressivo? Existem sinais que me ajudam a verificar isso? Claro. Em medicina como um todo, né? Não só na psiquiatria. E eu gosto de falar, por exemplos externos à psiquiatria, porque eles muitas vezes são mais palpáveis, né? Portanto, mais palatáveis. Então, imagine o seguinte. Imagine que um dia, e os meus pacientes que eventualmente estejam assistindo a esse programa devem dizer, pô, mas que coroa repetitivo, porque ele diz sempre a mesma coisa. Já ouvi essa história. Já ouvi essa história. Imagine que você vá se deitar um dia e se sentindo muito bem, e aí no dia seguinte você dá aquele bocejão, né? Se levanta e põe o pé no chão. Aí quando você faz isso,
você sente uma tremenda de uma fisgada no seu tornozelo. Aí você olha para o tornozelo, você olha para o seu pé e ele está desse tamanho, vermelho, quente, doloroso. Você arregala os olhos e diz, pô, mas eu não estava assim ontem, né? Então você tem um surgimento sintomático repentino que você não sabe a que se deve. Aquilo vai te assustar e aquilo vai te levar a procurar uma explicação rápida para aquilo. Ok, agora vamos voltar ao começo da história. O mesmo bocejo, o mesmo despertar, o mesmo pé no chão e você não está com o pé desse tamanho, o seu pé não está um pão quente. Você sente uma fisgadinha. Uma fisgadinha. Bom, De leve. de leve. E essa fisgadinha não te limita em nada. Naquele dia, você segue com as suas rotinas, você faz o que tem que fazer, termina o seu dia, nem se lembra mais da fisgadinha. E aí no dia seguinte acontece a mesma coisa, então no terceiro também e no quarto também. Nesse caso, você não tem um sintoma intenso, mas você tem um sintoma persistente. E essas são as duas classificações em toda a medicina que mais diferenciam um caráter patológico de um caráter não patológico, ou supostamente não patológico a priori, que são dois critérios. O primeiro é a intensidade do sintoma e o segundo é a persistência, ou a duração desse sintoma. E com os transtornos do humor, particularmente os transtornos depressivos, isso não é diferente. Então você chamou de bad, né? Ou fase ruim, ou tristeza, reacional ou decorrente de circunstâncias. É claro que isso é normal. Mas a diferença disso para um quadro que se possa classificar dentro de um espectro de doença, é preciso que aquele sintoma, em primeiro lugar, não tenha uma explicação óbvia, né? Ou mesmo que tenha tido a capacidade de elaboração, ou seja, de digestão, vamos assim chamar, daquele input ruim na sua vida. Já ultrapassou, né, um período razoável, isso varia de pessoa para pessoa, conforme a sua compleição psíquica e tal, mas aquilo está persistente ou está intenso demais. Então, se você tem um quadro que seja excessivamente estranho ao seu padrão habitual de funcionamento psíquico, certo, ou que não seja tão estranho, mas esteja te incomodando há algum tempo, é hora de procurar ajuda. Mas o que desencadeou a depressão? Assim, hoje, né, depois de ter passado por várias crises, né, pelos momentos mais críticos, na verdade, eu consigo fazer uma leitura da minha história. Então, eu percebo que a morte do meu pai foi um dos fatores que eu não consegui ruminar na minha vida adulta. Então, meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos de idade. Então, assim, eu não lembro, né? Quando eu cresci, eu não lembro de como era o Dia dos Pais na minha escola. Não tenho nem flashes, nem memórias. Eu não tenho flashes também do meu pai. Então, essa falta, eu percebo que foi muito presente na minha história, mas que eu não conseguia senti-la. Então, quando isso veio para fora, né? Depois de ter escrito a minha história, tudo que nós vivemos aqui na comunidade, entre outros fatos que também, né, agregaram, né, a isso, mas eu vejo que esse foi um dos fatores cruciais. Quando isso veio, esse sentimento de 20 e poucos anos trancafiados, eles vieram com força. Então, a dica que eu dou para você viva tudo que você tem que viver, né? Se é uma dor, viva ela profundamente. Se é uma alegria, viva profundamente também. Porque às vezes a gente vai negando as coisas e aí depois elas estouram. Então foi isso que aconteceu mais ou menos comigo. Eu não sei o ponto exato que aconteceu mesmo para desencadear. Mas você falando, eu lembrei da minha história também, que desde quando eu era muito pequena, na minha família a gente viveu alguns processos bem difíceis com câncer, quando eu tinha uns 6 anos de idade. E eu, na minha cabeça infantil, eu não podia dar trabalho para os meus pais. Então, eu fiquei sendo muito forte. E isso eu fui levando para minha vida toda. Eu preciso ser forte, eu não posso decepcionar os meus pais, porque eles estão sofrendo com a minha prima, né? Depois ela chegou a falecer. E eu não posso ser mais um peso para eles. E eu fui trazendo. E o meu pai também, ele dizia que quem tinha depressão era louco, porque minha avó tinha, e ficava zoando com a minha mãe. Então, eu lembro dessas coisas que só depois que eu aceitei, trabalhei isso, foi quando eu falei, meu Deus, agora o tratamento começou a funcionar, os remédios. E foi quando eu liguei para os meus pais e disse assim, tá horrível o tratamento, eu não tô bem, eu não quero viver. Quando eu tive assumi isso para mim, aí começou o tratamento a funcionar. Eu falei assim, nossa, gente, é aceitar mesmo. Sim. E foi esses pontos mesmo que eu consigo ver alguns, né? Deve ter mais, né? Mas é um dos pontos.
E quando a gente fala de tratamento, né? Por exemplo, eu identifiquei que alguma coisa está de errado, eu preciso buscar ajuda, reconheço, né? As pessoas estão aqui, se prontificaram a me ajudar. O primeiro passo seria qual? Que profissional que eu procuro, né? A partir da sua experiência e conhecimento, eu procuro um psicólogo, eu vou para um psiquiatra, eu falo com alguém próximo, com um amigo, e passo concreto, qual seria esse que eu precisaria dar? Todos esses, já achei numerado. Quer dizer, não todos de uma vez Certo. só, né? Geralmente, o direcionador inicial para uma porta de entrada a um tratamento em saúde mental é um psicólogo ou um psiquiatra, que ao contrário do que as pessoas muitas vezes pensam, não são profissionais que trabalham em linhas separadas. Pelo contrário, trazem a uma forma cada vez mais presente de abordagem, que é a abordagem multidisciplinar dentro da medicina. Então, o papel do psiquiatra, o papel do psicólogo, o papel do assistente social, o papel do terapeuta ocupacional, né? O papel de outros pacientes, quando existem compartilhamentos de sofrimento, gerando reforços positivos na construção de crenças de que aquela dor que eu estou sentindo, ela pode ter fim, ela pode ser cessada, ou quando não cessada, muito aliviada, abre, né, a possibilidade concreta de o acesso a um serviço de saúde. Nem sempre é fácil a gente, né, caminhar até a esquina e encontrar a disponibilidade de um profissional de saúde mental. Se isso não for possível, busque a opinião de um generalista, né? Busque a opinião de um médico ou de um psicólogo institucional, do médico do seu trabalho, para que você pelo menos se sinta ouvido. Pode parecer uma bobagem, pode parecer um clichê, mas o compartilhamento da experiência, né, é o que popularmente se chama de desabafar. O desabafo não está dentro de nenhuma perspectiva de tratamento, mas alivia, né? O fato de eu me sentir ouvido, compreendido, já muitas vezes me faz repensar alguma coisa que eu tinha como estruturada na minha cabeça e que é uma convicção falsa, que nós chamamos na gíria médica de catastrofizada, né? Quer dizer, vista por um prisma catastrófico, como reconsiderada. Então, não é bem assim, né? Os problemas têm solução e tal. Então, o encaminhamento de desafios para a sua resolução, a visão ponderada, né, quadro a quadro, compartimentada, pode ser o primeiro passo se você não tiver acesso ou não conseguir acesso de início. Agora, o profissional, inegavelmente, que deve ser procurado eletivamente, né? Se você tiver esse acesso, é um profissional especializado em saúde mental. E esse pode ser um psicólogo ou um psiquiatra. O que é essencial para vencer a depressão? A família é fundamental, né? Pessoas que lembram a família, né? Em comunidade, eu ia na casa dos casais, ficava com as crianças. Isso ajuda muito. E o que foi essencial para mim realmente foi Deus, né? Porque aí o padre que me atendia, que era meu diretor espiritual, eu chegava na direção espiritual e chorava. Era a única coisa que eu fazia. Porque é como se você estivesse num espaço, é isso que eu não sei se a Renatinha também pensava assim, é como se você estivesse num espaço muito escuro, assim, fora do planeta, e você estivesse procurando o planeta Terra para aterrissar, e você não consegue. Então, ali eu falava assim, eu não sinto Deus porque eu não sentia. Eu não vejo Deus. Parece que, tipo assim, você não tem mais nada, você não tem chão. Mas a minha fé foi a que me sustentou. Porque, assim, eu acredito que, apesar de tudo, Ele está nisso. Então, as pessoas me ajudaram muito a resgatar a minha fé. Isso é fundamental. Pessoas boas do seu lado, que em vez de te direcionar para um lado errado, vai te direcionar para o lado certo, que você não consegue mais enxergar, né? É essa palavra, você não consegue enxergar. Sim, Deus é fundamental, né? Nós, né, que estamos, né, em uma comunidade, mas uma das coisas que você não vê é Deus, né? Você não vê Deus, onde está Deus, né? É o último. Exatamente. Então, assim, eu vivi muitos momentos de não sentir nada, de nada. Porém, às vezes, muitas vezes, a gente precisa usar o quê? A razão. Porque
a depressão mexe o quê? Muito com a sua emoção. Então, é tudo muito grande na emoção. Então, em relação à fé, preciso usar a razão. Eu acredito em Deus, então eu vou para a missa, mesmo sem sentir, sem nada, sem nem crer direito, porque muitas dúvidas de fé vêm também no nosso coração. Mas mesmo assim, rezar o terço, mesmo assim fazer adoração, mesmo assim lutar, né? Porque para não cair na desesperança é lutar. A desesperança está instalada lá, mas é lutar. Não sai daí, o intervalo é rápido e a gente volta no terceiro bloco aprofundando mais na realidade do suicídio. É rapidinho, a gente já está de volta. Revolução Jesus de volta. O assunto hoje é delicado, depressão. Se você não vive, provavelmente você deve conviver com alguém que esteja vivendo ou já viveu essa situação. Por isso, nós trazemos esse assunto denso aqui neste programa para você aprender um pouco mais e saber como lidar com essa situação. Inclusive, se você perdeu o primeiro e o segundo bloco, entre em tv.cançãonova.com que você já vai poder assistir este programa completo e também indicar este programa caso tenha se lembrado de alguém. Aliás, entra lá nas nossas redes sociais, @Revolução Jesus, e já marque um amigo que você sabe que precisa ver este programa. Eu estou aqui com mais pessoas que viveram essa situação e que está nos ajudando a debater mais sobre este assunto. E aí, meninas e menino? Uma coisa que é muito comum, né, faz parte, são os pensamentos suicidas. Como que vocês viveram essa realidade? Se viveram? Eu posso dizer que eu não vivi... Assim, tem uns pensamentos estranhos, né? Que vêm. Eu tive uma crise de mutilação. Isso eu tive, né? Foi uma situação que eu vivi, desencadeou e eu, tipo assim, quis me machucar. Mas, graças a Deus, a hora que eu comecei a fazer, eu percebi o que eu estava fazendo. Mas os pensamentos suicidas geralmente vêm porque você está numa crise existencial. Você não sabe de onde você não sabe cadê Deus, cadê as pessoas, ninguém consegue te alcançar. Então, são normais esses pensamentos, mas a gente precisa lutar, né? Então, eu tive, sim, muitos pensamentos suicidas e, assim, bem claros, né? Eu morava numa casa com muitas árvores, bem arborizada, e eu algumas vezes pensei, nossa, em qual árvore dessas eu vou me matar? Então, assim, mas o que fazer para sair dessa situação, né? Quando esses pensamentos vêm, você não pode alimentá-los. Então, se eu ficar, o que eu falei antes, usar a razão, porque ali é o quê? Um misto de emoções. Então, usar a razão, isso vai contra a minha fé, né? Não é moralmente correto, então eu preciso fugir disso. Então, o que eu lutava era não pensar, né? Parar com esses pensamentos e fazer outras coisas, né? Conversar com alguém, sair dessa situação. Então, quando eu tinha esses pensamentos, eu lembro que eu estava num banquinho e eu ficava olhando. Então, eu estava sozinha. Então, estava propícia para aquilo. Então, eu preciso sair da situação. Então, era isso que eu fazia. Opa, não é isso. Eu vejo também como o Espírito Santo, aquele que, né, tá ali na nossa consciência e nos ajuda, né? Então, eu vejo que era o próprio Espírito que me alertava. Opa, não é isso. Então, aí eu saía dali, ia conversar com alguém, né? E o que me ajudava também era falar exatamente o que eu estava sentindo. Tipo, não, eu quero sumir. Não, olha, eu tive vontade disso, eu pensei isso, mesmo que seja muito vergonhoso para você. Porque dá uma vergonha muito grande, né? Nossa, eu, com a fé que eu tenho, pensar isso, ok, mas você está doente. Então, falar para outra pessoa e se algo você olha e starta aquilo, falar, olha, fulano, segura isso aqui, sei lá, esse remédio ou qualquer coisa que seja que vai te levar a fazer algo, a atentar contra a sua própria vida. O caminho é confiar, né? Confiar em Deus, ter alguém que confie, né? Que a gente falou todo momento aqui. Tem que confiar no médico, tem que confiar no remédio, tem que confiar nos amigos, tem que confiar na família, tem que confiar em Deus. Então, confiar, né? E por mais que a gente não tenha tido, a gente estava conversando aqui nos intervalos, que é quanto que é importante qualquer pessoa cuidar da sua saúde mental. Cuidar.
de ter uma fé, de ter a fé que ter é a fé. Jesus Cristo, nosso Senhor, de ter um exercício físico, mesmo que seja caminhada todos os dias, de ter um hobby, de sair com os amigos, de ter um diretor espiritual, de frequentar lugares sadios, ter boas amizades, porque também se a gente confiar algumas coisas valiosas nossas para outros amigos, aí a gente se afunda mais. Então, o que eu acho que fica aqui é isso, você às vezes não está vivendo isso da depressão ou etc., mas você precisa se cuidar hoje. Sim. Porque querendo ou não, tá aí para todo mundo. Tá suscetível. Tá todo mundo suscetível a isso, porque todos nós somos seres humanos, então a gente tem que se cuidar. Já falamos sobre depressão e se você perdeu os outros 2 blocos, vale a pena você depois ver o nosso conteúdo que está disponível aí no canal da Canção Nova, porque nós aprofundamos essa temática e deixamos um link para agora no 3º bloco a gente falar sobre essa trágica consequência, né, que é o suicídio em muitas das pessoas que têm o quadro depressivo. Mas também acredito que não seja só essa a causa, né, doutor? Hoje, quais seriam as causas que poderiam levar a pessoa nesse ponto tão trágico, como já disse, do suicídio? O suicídio é um mecanismo empregado por aquele que precisa recuar ou renunciar diante da perspectiva do sofrimento inevitável, né? Por incrível que pareça, né? O que eu vou dizer é polêmico, mas existem estudos que provam que as taxas no mundo de suicídio vêm decrescendo do início dos anos 90 para agora. O que vem acontecendo é o seguinte, o que vem aumentando são os números absolutos, né? Se a gente for contar dentro de um universo descontextualizado, a impressão que se tem é que o índice, né, de suicídios vem aumentando. Mas se você divide o número de suicídios pelo número de pessoas do planeta, o que você vai vendo é uma tendência gradual no seu decréscimo, que é animador. E isso é uma consequência direta do que nós já falamos nos outros 2 blocos. Quer dizer, as pessoas que cada vez mais têm acesso a meios de tratamento para os seus transtornos psíquicos, né, que vão, aqui cabe dizer, além dos transtornos do humor, né? Existem outros transtornos psíquicos que também corroboram com as ideações suicidas, mas o que leva alguém a querer tirar a própria vida é o julgamento por esse próprio indivíduo do não valer mais a pena. Eu olho para frente e não vejo nada, eu só vejo o vazio, né? E diversos aspectos corroboram para isso. Então, a desvalorização, o sentimento de impotência, o sentimento de inferioridade, né, colaboram e determinam muitos dos comportamentos suicidas. Os sinais de alerta, né, que muitas vezes nem a própria pessoa, que nem planejou o suicídio ainda, né, começa a dar, eles são gradativos, eles nem sempre são exuberantes, né? Os exuberantes normalmente são vistos pelas outras pessoas com ceticismo. É intrigante, mas quem se mata, se mata. Quem quer se mata, não fala que vai se matar, né? Verdadeiro ou falso? Falso. Nem todo mundo que já disse a alguém que pretendia ou que já pensou em cometer suicídio, de fato cometeu. Mas entre quem de fato tentou ou cometeu, a maioria já havia sinalizado ou mesmo dito isso antes, né? Então, os sinais mais comuns, né, de uma, digamos, tendência, de uma possível proximidade com o comportamento suicida, são colocações do indivíduo como: preferia que Deus me levasse, sabe? O mundo é um fardo, eu sou um peso para os outros. Quer dizer, essas falas ou essas posturas muito investidas de uma ruminação culposa, de uma vivência penosa, como se viver doesse, né? E nesse ponto a gente volta um pouco ao que já disse antes, né? Não se deve subestimar ou julgar alguém que pensa em tirar a própria vida. Na verdade, é o inverso. Isso é um pedido de socorro. A maioria das pessoas que pensam ou eventualmente tentam e infelizmente consumam, né, o suicídio, não querem se matar, não querem deixar de viver, querem melhorar,
porém, por alguma razão, não acreditam ou não aguentam mais alguma coisa, não acreditam que aquele sofrimento possa ser cessado. E pode. Os tratamentos são efetivos, os tratamentos são disponíveis, os tratamentos são leves. Uma dica do Revolução para você. O tema do programa de hoje é depressão. Querendo te ajudar, nós estamos indicando o CVV, Centro de Valorização da Vida, que realiza apoio emocional e também a prevenção ao suicídio. Então, é só entrar em contato pelo telefone ou através do site que está aqui embaixo. E tendo contato com muitos jovens, né, trabalhando com jovens, é comum nós ouvirmos alguns deles que ali pela primeira vez acabam verbalizando isso, sobre a questão do pensamento suicida. Nunca falei, só que eu sou atormentado por pensamentos que vão me sugerindo isso, né? E acaba que muitos jovens falam ali no momento, têm a coragem de expor isso, mas dizem de uma sucessão de pensamentos que vão acompanhando elas, que chegam ao ponto. Sobre o pensamento suicida, mesmo quando ele não é verbalizado, o jovem que hoje passa por isso, também é um fator preocupante, e o que eu faço com isso? Pois é, né? Como é que a gente lida com uma coisa que a gente não ouviu? Como é que eu vou saber que esse cara, que essa moça, que esse indivíduo planeja tirar a própria vida, sendo que ele não me disse? A gente não sabe, só que a gente pode supor. Existe um conceito que é a mudança de comportamento. Então, particularmente em jovens, né? Não só em jovens, em adultos também, em crianças na idade mais tênue, é mais raro, mas também acontece, a passagem de um comportamento típico daquele indivíduo a um outro muito diferente, isso sinaliza que alguma coisa está errada. Então, o sujeito que é expansivo e que se torna recluso, o sujeito que é falante e que se torna tímido, o sujeito que é estudioso e passa a ser desleixado com os estudos, né? Todos esses vão sendo elementos que devem ser lidos pelas pessoas que cercam essa pessoa de uma estranheza, né? E assim, não se deve omitir a ação, não se deve recusar a oferta de ajuda, mas também não se deve massacrar o indivíduo, né? Assim, pôr um holofote, né, no indivíduo e ficar querendo a todo custo que ele te diga o que você acha que ele está pensando. Essa abordagem ela deve ser feita com sutileza, né? Com oferta de escuta e com oferta principalmente de esperança. Você vai melhorar, você pode melhorar. Os problemas que hoje você vê como não solucionáveis, amanhã você vai ver como solucionados. E se não vir, terá passado pela vida assim mesmo. A gente ri hoje do tombo que tomou ontem, né? E só que a gente só sabe disso depois que passou, né? Que passou. Justamente. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor Jesus, esse é o nosso pedido no dia de hoje, que o Senhor, na autoridade de Filho de Deus, o próprio Deus, nos liberte. Liberte aqueles que estão hoje passando pelo vale da morte, pelo vale da escuridão, aqueles, Senhor, que caminham sem direção. Eu peço que o Senhor, o bom pastor, agora se encontre com estas ovelhas que estão perdidas, à beira do precipício,
quase que perdendo a vida. Essa, Senhor, que se o Senhor não estender a mão com a autoridade de próprio Deus, não serão salvas. Estende, Senhor, a tua mão chagada, e liberta este povo que caminha no vale da morte. Socorre, Senhor, esses que perderam a esperança, esses que caminham sem sentido para a própria vida, esses, Senhor, que estão desesperados, angustiados, esses que já tentaram remédios, especialistas, que procuraram a ajuda de tantas pessoas e de alguma forma até foram ajudados, mas ainda assim não se viram libertos. Estende a mão para esses, Senhor. Estende a mão para esses que estão no vale da morte. Pedir que o Senhor visite a cada um desses que já tentaram tirar a sua vida, que já, por tentativa do mal, do inimigo, começaram a ouvir vozes, ter medos. A palavra de Deus no Evangelho de São João nos diz que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, esse que nós cantamos o nome dele, ele vem para salvar, curar e libertar. Que seja ele então, que sejas tu, Senhor, a razão da nossa vida, que seja a tua força, o teu poder a nos erguer, a nos levantar. E aqui nós incluímos cada um de nós, porque nós queremos essa vida nova, Senhor, que o Senhor veio nos trazer. Que aqueles momentos em que nos sentimos derrubados, nos sentimos limitados, nos sentimos diminuídos, o Senhor possa nos levantar, porque o Senhor de fato veio para salvar, para curar e libertar. Liberta-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, tira a tristeza, tira o desânimo, tira o abatimento, Senhor. O Senhor é capaz de nos levantar, de nos erguer. Nós recorremos a Ti, nosso Senhor e nosso Deus, porque queremos, como cantamos de fato, ser livres. Livres para vivermos uma vida nova, livres para seguirmos uma vida contigo. Jesus, sobre toda morte, Jesus. Jesus, liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, resgata-me, resgata-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, salva-me, Senhor Jesus, salva-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, levanta-me, levanta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Muito obrigado a participação. Deus abençoe vocês. Valeu. Até a próxima. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.